Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Canguçu, eu sou um dos pastores do Tables e para mim é um privilégio te receber aqui nessa plataforma. Hoje nós estaremos continuando a nossa série Quem é Jesus? Nos últimos episódios, dois últimos ensinamentos, nós falamos sobre o bom pastor das ovelhas, aquele que vai à frente de nós, que cuida de nós, que nos ensina, é o nosso bom pastor. E também nós falamos no último episódio sobre o grande sumo sacerdote. E esse que não tem simplesmente só um adjetivo de grande, mas que foi o nosso grande sumo sacerdote. Aquele que nos representou na cruz e aquele que também foi o próprio sacrifício perfeito, que é insubstituível. E hoje nós daremos continuidade sobre uma faceta, uma característica de Jesus, que é tão importante nós compreendermos como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, para nós podermos aprender a relacionar melhor, de uma forma saudável, de uma forma sadia, com o nosso Rei. E é exatamente esse o título do qual nós estaremos abordando e falando aqui hoje. Então, se você pode, pegue sua caneta, pegue seu bloco de notas, seu smartphone, o que você puder, para você poder anotar. Eu tenho certeza que quando você anota, você vai fixar muito mais essa mensagem. Tem muitas coisas da qual eu vivo hoje que eu anotei há 5, 7, há 10 anos atrás. Acredite, isso acontece. Então anote para que o Senhor não vai falar só simplesmente aquilo que o Espírito de Deus falar através de mim, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração diretamente e você vai ser transformado. Amém? Se você está anotando, o título da nossa mensagem de hoje é O Maior Rei. Quem é o maior rei para você? Jesus? Eu espero que sim, eu espero que você tenha falado isso. Quando eu faço essa pergunta para você, quem é Jesus, que é o tema que nós temos abordado ao longo dessas 3 semanas, desses 3 episódios, o que você me falaria? O que você responderia? Quem é Jesus para você? Ele é um grande homem, filho de Maria, um semideus, um grande profeta, como alguns homens diziam. É quem? É parecido com Elias, com Moisés? Não, Jesus é o cara. Não, Jesus é o cara que curava. Não, Jesus, quem é Jesus para você? O que você responderia? Anote aí o que você sabe e o que você falaria com essa pergunta. Quem é Jesus? É importante essa pergunta, nós sabemos disso. Que quanto mais você sabe quem é Jesus, quem é seu rei, mais você vai saber relacionar com ele. E se você sabe relacionar com ele, você vai aprender a lidar melhor com as pessoas. Nós estamos falando de um reinado. Nós estamos falando de um reinado que existe um rei, do qual existe hierarquia, existe submissão, que já foi estabelecido. Não um socialismo do qual eu pergunto a sua opinião, eu pergunto a sua sugestão, você me fala o que... Não. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, a sua opinião você deixou ela lá também. Quando alguma pessoa te pergunta o que você acha de algo, você não responde eu acho, você responde a palavra diz. É desse reinado que nós exploraremos aqui hoje, é desse reinado que nós vamos compreender um pouco mais à luz da palavra. Como Tables, nós temos esse lugar de expor, cartas expostas, né? Nós vamos fazer pregações positivas, bem sucintas e objetivas, para que você consiga absorver o máximo possível e aplicar. Porque não adianta também você só saber e não aplicar isso na sua vida. Amém? Você está pronto para poder aprender mais? Pega aí sua Bíblia, sua espada, nós vamos ler hoje a Epístola de João, Epístola de João, no capítulo 12, a partir do verso 12 até o 19. Vamos ler 7 versículos, onde nós vamos explorar um pouco desse reinado de Jesus. Que reinado é esse e o que ótica que nós devemos ter a respeito desse reinado. Mas para nós entendermos, eu sempre trago contextos para a gente entrar mais fundo ainda no texto que nós iremos ler. A carta de João é um dos 4 evangelhos, é o último evangelho em si, né, dos evangelhos, né, que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 primeiros evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. E esses evangelhos, por que eles são conhecidos como sinóticos? Porque são os evangelhos do qual existem várias histórias que são repetidas nesses evangelhos. Só que o evangelho de João, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. Logo, ele tem características específicas, não especiais, não melhores, mas específicas na ótica de João. O discípulo que caminhava próximo a Jesus, que era o discípulo do amor, né, conhecido como discípulo do amor, que reclinou a cabeça sobre Jesus, que estava próximo de Jesus. Então ele tem muita coisa para nos ensinar. Porém, essas passagens que nós vamos ler, esses versículos, essa história, esses fatos, eles estão relatados nos 4 evangelhos. Logo, ela é muito importante para nós, porque se João não é um dos evangelhos sinóticos, que tem as histórias repetidas, mas essa história está nos 4 evangelhos, nós precisamos ter atenção com ela.
porque existe 4 óticas da mesma história. Então vamos ler no Evangelho de João, capítulo 2, já abriu aí sua Bíblia? Eu dei esse tempo exatamente para você poder meditar nessa palavra. Aqui Jesus ele estava em Betânia, do qual morava Lázaro, Marta, Maria. É a história onde conta onde Lázaro é ressuscitado. Lázaro era o amigo de Jesus, é um dos poucos que consegue fazer Jesus chorar. Isso é importante também, nós compreendemos, é interessante também. E no capítulo 11 que acontece isso, nós temos Maria, do qual sim retratou ali, representando, trazendo, derramando aquele frasco de perfume aos pés de Jesus. Demonstra ali esse frasco ali de perfume, que era nardo puro, algo que era representado em 1 ano de trabalho dos homens. Então era algo muito caro, valioso, precioso, porque Jesus merece o melhor. E Maria estava trazendo, através dessa demonstração, desse ato, que Jesus era importante para ela. Então aí João capítulo 12, a partir do verso 12, diz assim: No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido para a festa ouviu falar que Jesus se dirigia a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como está escrito: Não tenha medo, ó filho de Sião, eis que o seu rei vem, montado em um jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, se lembraram que essas que fizeram que estavam escritas a seu respeito. Verso 17, a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olha como o mundo vai atrás dele. Está comigo ainda? É exatamente esses versículos que nós queremos explorar aqui. Então, trazendo uma faceta de Jesus, essa característica de Jesus como rei, existe um reinado. Esse reinado você não consegue vê-lo, você não consegue enxergá-lo com os seus olhos naturais. Nós chegamos ao reino de Deus com os olhos espirituais. Então, o Filho de Deus, ele consegue discernir isso, porque é através do Espírito que tem vida, que o Senhor trouxe vida ao nosso espírito que estava morto, nos dá condição, porque o reino de Deus está entre nós, porque o reino de Deus foi aquilo que foi estabelecido através de Cristo. Então nós temos parte como realeza, como filhos de Deus desse reinado. E nós devemos nos submeter, através dos princípios da palavra, a viver de forma coerente, de forma saudável. Então existem muitas coisas, muitos problemas, do qual eu e você enfrentamos porque nós não entendemos esse reinado. Porque nós não entendemos a ideia da realeza do qual nós fazemos parte. Você sabia disso? É precioso nisso, né? É poderoso também, né? Às vezes fica um pouco distante pela nossa condição brasileira, mas talvez se nós nascêssemos na Inglaterra, ficaria um pouco mais próximo, porque isso acontece por eles e é mais próximo deles. Porém, nós temos a palavra de Deus, que é o que nós necessitamos e é o que nós precisamos também. A palavra de Deus sustenta todas as coisas, a palavra de Deus é o que nos fundamenta em tudo que precisamos. Então a essência desse rei é diferente de qualquer outro homem, que está lá relatado em 1ª e 2ª Reis. Se você for ver, foi um homem que foi um pior do que o outro. Se você for ver como que termina a 2ª Reis, é o povo escravizado na Babilônia. Por quê? Por conta do governo dos reis humanos. Por conta dos reis que são homens naturais falhos governando uma nação. Não tem como dar outra a não ser escravizado por um povo do qual não é do Senhor. Não é desse rei que nós falaremos. Não é de homens que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É exatamente esse rei que nós devemos aprender a nos relacionarmos com ele. O primeiro aspecto que eu quero trazer para você aqui no verso 12 e no verso 13 é que Jesus é compreendido como rei terreno. E é essa ótica que nós precisamos mudar. Olha o que diz. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido para a festa ouviu falar que Jesus se dirigia a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana. Hosana significa salve-me. Salve-me de quê? O povo estava sendo oprimido por Roma, pelos fariseus aqui. Então eles achavam, se ele ressuscitou Lázaro, se ele está fazendo sinais milagrosos aqui, ele pode nos salvar de Roma, dessa opressão. Ele pode nos livrar de qualquer outra coisa que nós precisamos passar. Não é isso que Jesus, o nosso rei, ele veio fazer. Ele não veio fazer, atrapalhar e se manejar ou guerrear contra alguma nação. Não é isso, meu irmão. Não é esse o nosso rei. O nosso rei, ele vai trazer paz entre entre nós e Deus. É a paz que falta entre nós.
Não é falta de dinheiro, não é falta de trabalho, não é falta de um relacionamento. Se você acha que é isso, é porque existe a falta da presença de Deus dentro de você. Existe uma presença, um buraco dentro de nós que só a presença de Deus preenche. É um vazio existencial. Eu sei o que eu estou falando. Eu não cresci num contexto de igreja. Então eu sei o outro lado da moeda. E talvez você esteja nesse momento, nessa realidade. Existe uma resposta para você, e essa resposta é Jesus, o Rei dos Reis. Ele quer que você faça parte disso. Mas aqui nesse contexto, nessa realidade, onde fala bendito é o Rei de Israel, como que termina aqui o verso 13, essa palavra rei é a palavra basileus. Olha o que significa: líder do povo, príncipe, comandante. Comandante. Olha como que o povo retrata Jesus. Comandante, Senhor da terra, não Senhor dos céus. Rei. Gente, nós não olhamos, não devemos olhar para o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Altíssimo, como um comandante qualquer. Ele sim, ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento. Ele sim, ele é o Senhor da terra, mas ele é Senhor dos céus também. Ele adentrou os céus, eu falei isso no último episódio, como grande sumo sacerdote. Ele não veio, sim, entrar numa guerra contra Roma, que estava oprimindo. Não, não, não. Ele veio nos livrar da morte eterna, que é o pecado que nos separa de Deus. É esse problema que Jesus vai resolver. A terra jaz o maligno. Mas existe governo do nosso Deus, não sai do controle dele. Se você está em Cristo, meu irmão, se nós caminhamos como igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então não é contra homens que nós estamos lutando, não é contra nações que nós estamos lutando. Nossa luta não é contra carne e contra sangue, Efésios 6:12. É contra principados e potestades. Você tem ideia da luta que talvez você esteja enfrentando e você esteja transferindo isso para talvez o seu chefe? Meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Você está amaldiçoando ele, meu irmão. Você não deve fazer isso, você deve abençoar a vida dele. E se você estiver achando ruim do seu trabalho, começa a abençoar também. Talvez você esteja vivendo muitas realidades no seu trabalho ou na sua vida também, porque você está declarando. Ou da sua boca vai sair vida ou vai sair morte. Então tem muita coisa que você vive porque você está declarando. Não tem nada a ver com o inimigo, às vezes nem Deus, é você mesmo. Então o reino de Deus existe princípios, hierarquia, coisas que já são liberadas e estabelecidas, o qual nós só submetemos. Já foi estabelecido, meu irmão e minha irmã. Já foi estabelecido. Se submeta, você é protegido e você é capacitado para poder viver nesse reinado. Trazer os céus para a terra. Já viu falando? O céu ficar baixinho. É você que traz esse céu aqui para essa terra. Você não pode ficar somente, tá? Para não falar que eu não estou falando ao contrário. Somente a Nova Jerusalém. Glória a Deus, ela vai vindo, volta, Maranata, Senhor Jesus. Mas você precisa trazer os céus para a terra. Sabe quando você faz isso? Quando você se posiciona como filho do rei. E esses homens não entendiam isso. Uma pergunta para você colocar no seu caderno onde você está anotando. Se Jesus fosse na sua casa hoje, como que você iria tratá-lo? Como você iria recebê-lo? Qual comida que você iria dar para ele, que você ia servir? Qual é a roupa que você iria vestir? Qual é a expressão que você ia usar a primeira vez que você visse ele e estivesse diante dele? Você sabia que você, como filho, você assenta à mesa com ele todo o tempo? Você sabia que ele está com você 24 horas por dia, até quando você está dormindo? Eu estou fazendo essas perguntas, fazendo você pensar exatamente para você ter essa compreensão e não viver o evangelho ou ter Deus, o Rei dos Reis, só quando você está na igreja. Só quando você vai em uma célula, só quando você está orando, quando você está no discipulado. Quando você está com a roupa de crente, com o linguajar de crente, mas quando você está no seu trabalho que ninguém te conhece, da igreja, você muda totalmente. Não, meu irmão, o Rei dos Reis está com você o tempo todo. E os homens aqui não tinham entendido isso. Outra concepção que aqui o povo tinha é que Jesus era um rei materialista. Não é essa a concepção do qual a gente precisa ter dele. Se Jesus não te der o que você tem orado e pedido, você vai ficar chateado? Você vai ficar, Jesus não está me dando, Jesus não fez isso. Espera aí, é o gênio da lâmpada mágica ou é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Jesus resolveu o nosso maior problema, meu irmão, que é a separação de Deus. Ele nos deu acesso ao Pai. Você pode falar com Deus e escutar a Deus. Antes você não tinha essa condição, eu não tinha. E Ele te deu esse acesso. Então o mundo ele vai falar muitas coisas sobre esse rei. Cada vez mais os sujos vão sujar mais, mas os limpos vão se limpar mais. Você é essa pessoa que vai se limpar mais. Você faz parte da igreja santa, pura, sem mácula. Nós, como Tables, pregamos a palavra de forma expositiva exatamente para você compreender, para ter menos margem de erro a respeito da pregação da palavra. Não quer dizer que não tenha, mas nós somos falhos, estamos sujeitos a isso. E é para isso que você está acompanhando aí na sua Bíblia, para você poder julgar na palavra. E não a mim, que a gente não julga a pessoa, a gente julga a palavra.
julga pelos frutos. O segundo aspecto que eu quero trazer para você aqui, que era um rei inesperado. Anote aí, o rei inesperado. Verso 14 diz, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como está escrito, não tenha medo, filho de Sião, eis que seu rei vem montado em jumentinho. Se eu vou para a guerra contra Roma, eu vou em um cavalo, eu não vou em um jumentinho. Mas Jesus não estava indo para uma guerra contra Roma. Era exatamente isso que o povo esperava, mas não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava em um jumento, porque ele estava trazendo uma outra realidade. Paz. Ele é um rei de paz. Ele é um rei que traz paz ao seu coração neste exato momento, independente do problema que você enfrente. Porque ele é um rei de paz. Paz entre Deus e os homens. Essa paz só ele pode trazer. Você pode ser alegre, você pode comprar o melhor carro, a melhor casa, você pode ter a melhor viagem, pode viajar quantas vezes no ano você quiser. Isso não necessariamente, meu irmão, você vai ter paz. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Excede qualquer problema. Você pode estar passando por um vendaval, pode estar passando por uma tempestade na sua vida. Mas se você tem Jesus Cristo, se você confia e crê nele de verdade, você vai ter paz e você vai passar por essa situação. A palavra diz que o choro ela dura uma noite, mas a alegria ela vem logo pela manhã. Tudo que Jesus faz por nós como rei é abundante. E ele faz algo abundante na sua vida. E Jesus aqui estava cumprindo uma profecia. E essa profecia está lá em Zacarias capítulo 9, diz assim, alegre-se muito, filho de Sião, exulte, filho de Jerusalém. Eis que seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, crinho de jumenta. Então é a realidade do qual os homens não estavam entendendo. Então eu imagino, você viu que os discípulos também não compreenderam? Nós acabamos de ler aqui. Os discípulos ficaram assim, não, eu não estou entendendo. E eu te provo que Jesus é o rei de paz entre Deus e os homens. Romanos 5, 1, 2 diz assim, tem sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus. Porque quando nós cremos em Deus, nós temos fé em Deus, fé em Cristo Jesus, fé no Rei dos Reis, você adquire a paz que excede todo entendimento. Passa por problema, mas você vai ter paz. Você passa por isso, independente da situação. Então a sua paz, às vezes, não é falta do dinheiro que você esteja achando. A sua paz talvez seja o seu afastamento do Rei dos Reis. Porque quando você se afasta do Rei, você logo se agride. Você não está querendo fazer parte da realeza? Você como direito, como filho que faz parte? Você como filho, você tem se comportado em qual realidade? Como realeza desse reinado? Ou como um súdito, ou como uma pessoa miserável? Precisamos pensar sobre isso. Somos filhos, mas não tomamos a herança e vivemos da forma adequada e saudável? Filho pródigo também ensina sobre isso. Um queria, gastou tudo, a metade, depois volta arrependido. O outro fica reclamando, trabalhando. Quem é você? Não seja nenhum desses dois. Seja daquele que se arrependa e volta. Está sempre pronto para poder se arrepender e voltar. Jesus é diferente do rei que você espera. Jesus ele não tinha formosura, está lá em Isaías 53. Jesus não era bonito, meu irmão. Para você não se apegar a quem ele é por aquilo que ele é, na sua imagem física, mas por quem ele representa como pessoa. Jesus é poderoso por quem ele é e não por aquilo que ele faz por nós. E não deve ser assim para você, ele fez isso, ele fez aquilo, ou ele não fez aquilo. Não. Coloco na prateleira, se obsesse, ele não está fazendo. Peraí, somos nós que encaixamos na realidade do reinado. Nós somos protegidos, meu irmão, isso não é punição, isso é proteção. Adão não entendeu isso. Você pode comer de tudo, Adão, de menos desse fruto. Aí vem alguns religiosos e falam, você não pode isso, você não pode aquilo. Não, você pode tudo, você só não pode pecar. Porque é proteção. Então no reino de Deus, existe ordem. Não é socialismo, não é opinião. Não importa a nossa opinião, você deixou na cruz mesmo. Agora é o que a palavra diz. A palavra diz isso. Quando alguém te perguntar, o que você acha sobre isso? Ela fala assim, a palavra diz. Mas eu não sei sobre a palavra. Então medita nela, como o salmista diz, de dia e de noite. Aprenda sobre a palavra. Para nós podermos finalizar, terceiro aspecto. Eu me achego por quem ele é e não por aquilo que ele me dá. É exatamente o que eu estava trazendo e estava compartilhando com vocês. A princípio, verso 16, os discípulos não entenderam isso. Os mais próximos dele não entenderam. Veja bem, João não entendeu. Pedro não entendeu. Tiago não entendeu. Os 3 discípulos apóstolos mais próximos não entenderam. Então tudo bem se eu e você não entendermos, mas que sejamos rápidos em arrepender e pedir perdão que precisa para retomarmos novamente. Não dê vazão ao inimigo na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja atuando, na sua igreja, na sua congregação, caso você não faça parte do Tables.
Amém? Olha como continua. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos, continuou a espalhar o fato. Glória a Deus, nós devemos ser testemunhas, testemunhar sobre os feitos dele. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Não vá a Jesus só quando ele faz esse sinal milagroso. Vá até Jesus por quem ele é. Ele fazendo ou não. Se ele não tem feito aquilo que você tem orado, meu irmão, descansa no Senhor. É proteção, é bênção. É igual quando eu vou fazer uma viagem e o pneu fura. A tendência carnal adâmica é fazer o quê? Pelo amor de Deus, meu pneu, eu vou chegar atrasado. Meu irmão, talvez você ia sofrer um acidente. Ele te poupou disso. Então, antes de você reclamar, agradeça. 2 coisas vão acontecer se você não agradecer. 2 não, 1. Você vai reclamar. Então, permita que saia só gratidão da sua boca, porque quando você agradece, é impossível você reclamar. Quem é você no reino de Deus? Que vive como realeza ou vive como um miserável? Os homens estavam vivendo nessa realidade, mas não é essa realidade que você é chamado. Você não é chamado para viver como um miserável, sendo da realeza, sendo filho de Deus, filho do Altíssimo, filho do Rei dos Reis, que trouxe paz para mim e para você. Filho tem direito, tem merecimento. Saiba que eu e você, se você está em Cristo Jesus, você está sentado à direita de Deus. Espiritualmente, você está no endereço que você está neste exato momento. Mas espiritualmente, você está assentado. Sabe o que é assentado? É assentado. Assentado à direita do Pai. Isso é muito poderoso. Isso transforma realidades. Isso muda a nossa percepção. Porque mostra quanto nós somos abundantes, independente se sua conta está do jeito que está, meu irmão. É mediocridade nós pensarmos, ficar olhando só para o dinheiro, só para... Ele é dono do ouro e da prata. Você acha que o problema que você está passando, Jesus não pode resolver? O Rei dos Reis não pode resolver? Ele não vai resolver, ele já resolveu nosso maior problema. Então não viva segundo essa condição. No verso 18, as pessoas não entendem essa compreensão, então não seja essa condição de como um filho pródigo, aquele que vai e nem aquele que fica, como eu trouxe para você. Seja aquele que se arrepende. Sempre pronto para se arrepender, sempre pronto para perdoar. Não, o fulano de tal que errou. Não, meu pai que errou. Não, meu irmão, peça perdão. Eu falho, eu preciso aprender muito com isso. Eu tenho certeza que você tem. Não porque eu sou melhor do que você ou inferior a você. Todos nós precisamos. Quanto mais humildes, mais nós já chegaremos ao Senhor. É os humildes que herdarão o reino dos céus. Ele falou isso no Monte das Oliveiras. Tiago, irmão de Jesus, fala isso. Os orgulhosos, ele resiste. Que não sejamos esses orgulhosos, resistentes do Senhor. Não. É possível você estar perto do rei e não crer nele. Judas mostrou isso. Aqueles 2 homens no caminho para Emaús mostrou isso. Não seja esses homens. Não seja. Seja aquele que esteja perto e crê nas obras dele. Não seja como um Tomé, eu tenho que tocar, eu tenho que ver. Não, meu irmão, você não tem que ver para crer. Você crê e aí você vê. Amém? Creia naquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Você reina com Ele. Isso é muito poderoso. Isso precisa mudar a sua realidade, a sua percepção para a sua vida. Sair da miséria e ir para a abundância. Mas a minha conta... Peraí, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de um transformar que vem de dentro para fora. Que adianta ganhar um mundo e perder a sua alma? Não é essa a realidade que o Senhor nos chamou. Amém, meu irmão? Está fazendo sentido para você? Apocalipse 19, nós finalizamos aqui, verso 11. Então vi os céus abertos, eis que adiante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele cuja e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e um nome escrito que é só ele que conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos com linho fino, branco de puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, do qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, o Rei Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Rei, meu irmão. Aquele que sim, ele usa uma coroa de espinhos que sangra por mim e por você, porque sangue na Bíblia representa vida. Você aprender sobre a aliança de sangue, meu irmão, fica para outro episódio. Porque sangue representa vida. Você tem vida, vida em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, você tem vida. Você é chamado neste momento.
Se você nunca reconheceu Jesus, nunca fez uma oração, Jesus, entra na minha vida, eu confesso você, você é o meu Senhor, meu Salvador, eu preciso desse Jesus que o pastor Mateus está pregando, que esse homem está pregando. Irmão, então reconheça agora, você não precisa estar numa igreja esperando um apelo, não, aceite agora, no seu quarto, aonde você estiver, no ônibus, aonde você estiver agora. Jesus, ele é também o seu Senhor se você o reconhece. Você vai fazer parte agora da realeza como filho de Deus. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha feito não só sentido para você, mas te transformado. Compartilha com mais pessoas, porque eu tenho certeza que outras pessoas vão ser abençoadas como você foi. Deus abençoe você e até o próximo episódio.